renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Que bom ter você em mais um episódio do Conecta Cristo. Que bom que você mais uma vez está aqui conosco. E nós vamos falar hoje de algo muito importante. Algo que muitas pessoas passam buscando a vida toda, mas nós vamos hoje te ajudar, assim como nos ajudou esse tema, a encontrar, né, algo que você não vai precisar buscar de uma forma mais errada, mas nós vamos direcionar para que fique mais fácil. Nós vamos falar hoje sobre a busca pelo nosso propósito. Exatamente. Nós falamos já sobre meditação, falamos sobre o exercício. Hoje vamos falar sobre a busca desse propósito. Vamos entender o que é o propósito de vida, o propósito para a nossa família, o propósito para o nosso trabalho. A gente vai falando sobre isso, a gente vai conversando, fazendo algumas perguntas, para a gente se entendendo, né, Bia? Sim, quando você estava falando, a busca de um propósito, né? Se eu tenho sentido para a minha vida, eu tenho propósitos, né? Se eu não encontro sentido por estar aqui nesta vida, eu não tenho propósito, né? E por que, Rafa, que encontrar um propósito é tão importante para a nossa vida? Porque ao encontrar o nosso propósito, a gente tem uma direção a seguir. Nós temos um caminho certo a trilhar, a gente tem um plano, né? A gente traça aquele plano. Por exemplo, no nosso trabalho, em alguns temos metas para atingir, certo? Então, quando você encontra um propósito para a sua vida, mesmo que a curto prazo, você fala, bom, eu tenho que cumprir esse propósito, eu tenho que bater essa meta da minha vida. Então, é onde a gente encontra os caminhos que a gente faz para seguir, para chegar nesse propósito. Às vezes é um caminho mais árduo, às vezes é um caminho mais difícil, que às vezes a gente quer capelejar, quer não dar uma parada ali, mas o destino é o mesmo, o propósito está ali para ser cumprido. Então, é importante na meditação mesmo, ser algo, esse propósito meditado e orado com Deus. Para você alinhar os seus planos com os planos de Deus. Porque às vezes o que você planeja não é o propósito que ele tem para você. E é o que frustra muita gente, na verdade, né? Porque a gente tem um propósito para a vida. A gente tem muitos planos, projetos, propósitos. Mas Deus fala, bom, mas não é isso que eu planejei para você. Não é esse propósito que eu coloquei para sua vida. É algo mais além É como um disso. planejamento, um objetivo para a vida, né? Tocou muito isso que o Rafa falou. Não é o que eu tenho para você, né? Eu passei por um período de um ano e meio, mais ou menos, que eu descobri um cisto na garganta. E esse período foi um período em que eu tive que orar muito, tive que refletir muito para entender o que Deus queria com isso para mim. Por que Ele permitiu? Qual o propósito? Qual era o propósito que Ele tinha para mim? E faziam 7 anos que Deus colocou um sonho na minha vida, na vida da minha prima, em sermos cantores sertanejos. A gente tinha uma dupla sertaneja. Convido você, se não nos conheceu, ainda está o Insta ativo lá, Leise e Rafael. E nós tínhamos o sonho, nós estávamos bem, cantávamos aqui na cidade, cantávamos na região, fazíamos festa, fazíamos casamento. E a gente sempre entendeu muito bem mesmo. E eu perguntava para Deus, mas Deus, por que o Senhor me deu o dom? Por que o Senhor me deu a voz? E agora eu não posso mais. E uma das respostas foi isso, foi uma mudança de propósito. Ele falou para mim, filho, é porque eu não quero mais você cantando no mundo. Por mais que você não esteja no mundo, a sua voz eu quero ela só para mim. E não é fácil a gente entender e aceitar os propósitos de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos minimamente estarmos em uma conexão com Cristo. E antes de tudo isso, eu precisei de um autoconhecimento. Precisei entender que o sonho do Rafael
muitas vezes era estar em cima de um palco cantando mesmo. Mas que os sonhos de Deus para mim, na maioria das vezes, não eram esses. Ou talvez estar em cima de um palco cantando É isso que eu para ia Ele. falar. Exatamente. E ao acompanhar o Rafa de perto, eu vejo muito o crescimento dele na vida espiritual também, sabe? Eu já fui em alguns shows do Rafa, quando eu ia fazer cantar com a Lazy. Qualidade impecável, os dois cantam muito bem. O dom tá na família mesmo, não tem para onde correr. Mas vocês precisam ver quando os dois estão juntos cantando para Deus também. E foi a primeira vez, tá? Sério? Nesse acampamento que teve? Foi. Cara, que é genial. É genial, porque eles nunca deixaram de falar sobre Deus mesmo cantando no mundo. Né? Eles sempre cantavam uma música no final de cada show, acho que Flores em Flores em Vida, Vida. né? E é lindo de ver, porque a Leis fazia praticamente uma pregação no final ali, né? Independente do ambiente. Podia ser um barzinho, um rapaz tomando uma cerveja ali, falava e não importava. E esse, eu acredito que seja o propósito para a vida de vocês, né? Que independente do ambiente, vocês vão levar a palavra dele. Independente da pessoa, vocês vão levar a palavra dele. E é isso que ele implanta no nosso coração. Eu queria trazer algo na palavra para a gente dar continuidade. Vai estar lá no livro de Romanos, né? No capítulo 8, versículo 26 até o 28. Romanos 8, 26 a 28. Vamos lá. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Está na palavra. Nós temos a Bíblia como a verdade, porque tudo que está aqui veio do coração de Deus, então é a verdade. Então, está tudo aqui. Então, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o bem da sua família, se você amar a Deus. Então, se o seu propósito, independente de qual seja o propósito, se ele estiver alinhado ali na palavra, se ele tiver conversado com Deus, se você conversou com ele antes, se você tirou as dúvidas ali, ele vai cooperar para o bem. O que acontece no caminho de perrengue é para te fortalecer. Porque o final é tudo que você mais espera. Mas talvez você não está preparado, né, Bia, para chegar nesse final. Tem muita coisa para você amadurecer no caminho. Sim, e a palavra diz aqui: Ele é aquele que perscruta os corações e sabe o que deseja o Espírito, ao qual intercede pelos santos segundo a Deus. Quer dizer, Deus sabe de tudo. Ele, é o Espírito que perscruta os nossos corações, né? E a gente vive num tempo onde a gente sabe que hoje a doença do século é a depressão, né? Então, claro que, e eu vejo que hoje foi mais que provado que a depressão não é falta de fé. Não é. Não é falta de fé. Eu vejo que ela é uma perda do sentido da vida. Né? E tem vários tipos de depressão, né? Por isso que às vezes é necessário a medicação. E aqui eu não tenho propriedade para falar sobre isso hoje, né? Mas eu vejo assim, falando de perder o sentido da vida, né? Para aquela pessoa que hoje fala, eu perdi o sentido da vida. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei mais o que eu quero. Já encontrou alguém falando isso? Com certeza. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Não sei, parece que eu perdi o sentido das coisas, né? E como reencontrar o sentido da vida hoje? Como é que a gente podia trabalhar isso dentro de nós? Tem alguns pontos que a gente pode, para encontrar esse sentido, né? A gente tem que voltar lá no primeiro episódio do Conecta Cristo Nossa, e saber da sua identidade. voltar da raiz, né? Voltar da raiz. Saber quem é você. Fez essa análise, beleza, eu sou essa pessoa. Tá, e agora, o que te move hoje? O que você trabalha para quê hoje? O que você faz dentro da sua casa hoje?
você tem que pegar esse ponto de partida, a gente tem que trabalhar em cima desse ponto de partida da nossa realidade, né? Não a se comparar à realidade dos outros, ao propósito e sonho do irmão, mas sim do nosso, né? Da nossa carne mesmo, do nosso espírito, aquilo que a gente almeja. E traçar esse propósito. É válido até colocar no bloco de anotação, Sim, colocar na é parede, no quadro, autoconhecimento. para a gente se Quem eu lembrar. sou? Exato, exato, para a gente se recordar aonde a gente quer chegar, para a gente lembrar de onde a gente já passou, né? É aquela frase: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não queira ir para qualquer caminho, não queira ir para qualquer lugar, porque depois que você entra em certos ambientes é muito difícil a volta. A volta para quem cai, ela é muito mais difícil do que aquele que está começando. Porque você conhece aquilo do mundo, né, colocando isso como exemplo, e você conhece a verdade de Deus. Então a gente tem essa. Voltando assim no lado do pecado, né? Pode-se dizer. A gente tem essa vergonha de retornar. A gente tem a vergonha de olhar nos olhos de Deus e assumir e aceitar o nosso chamado novamente. Então não queira escolher qualquer caminho. Use da meditação, por exemplo. Use da meditação para entender você, para entender os seus planos, para ver se os seus planos estão concretos mesmo, se tem que refazer alguma coisa. Passa uma borracha no passado, deixa aquilo lá e tenta planejar algo mais para o futuro. Rafa? E a gente também pode entregar muitos dos nossos planos para Deus e pedir uma resposta. A gente tem que ser ousado também. Com certeza. Para me entregar o meu plano, eu tenho que saber quem eu sou, né? Inhã, E aonde eu quero chegar. Inhã. Ô, gente, como diz, quem Isso sabe é ao fazer vivo, um Aldeia, isso é ao vivo. Faz parte, galera. Você que tá assistindo aí, dá risada com a gente. Mas assim, eu preciso muitas vezes entregar e ser ousado pedindo uma resposta para Deus, né? Senhor, será que eu tô no meu propósito mesmo? É isso? Será que é isso? E aí a gente precisa entender que o nosso corpo ele reage também aos nossos propósitos. Reage. Eu tô vivendo uma vida totalmente infeliz, de cabeça para baixo, onde eu não tenho felicidade, onde eu não consigo confiar em ninguém. Será que eu tô vivendo o propósito que Deus quer para mim desse jeito? Será que eu me conheço, né? Por mais que a gente passe por dificuldades, por provações na nossa vida, o mínimo ali, o Senhor não vai deixar a gente viver assim pelo resto da vida. Por mais que dentro de alguns propósitos tenha dificuldades, às vezes de uma doença, de uma dor, de uma perca, não vai ser para sempre o sofrimento. Não. A palavra de Deus diz isso, né? E eu falo, quem tem propósito vive com resiliência, né? Resiliência é uma palavra importante. É você passar pelo conflito, mas não ficar nele. Passar pela dificuldade, a resiliência é você passar pela dificuldade, por tudo que você tem que passar, mas você não parar na dificuldade. Mas é você ir além, né? O que eu aprendi com essa dificuldade. É isso. Isso é propósito, né? Propósito. Porque eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho esse propósito, né? Vejo que para os cristãos o propósito é o céu, não é verdade? Com certeza. Então eu preciso fazer algo para chegar até a eternidade. Então, para eu chegar ao céu, eu preciso viver conforme a vontade de Deus. Isso é um propósito que eu tenho para a minha vida, né? E se você que está nos assistindo não tinha nenhum propósito, a gente acabou de entregar um para você. É voltar para o céu. E para voltar para o céu, minimamente, eu preciso seguir aquilo que o Senhor entregou para nós. Seguir a palavra, seguir aquilo que a nossa Santa Igreja pede. Então, para isso, o meu propósito é isso. É voltar para o céu, muitas vezes levando a palavra. E tem muita gente que não vive o propósito porque ainda está escondido dentro de si mesmo. Enquanto a gente não se encontrar para que esse propósito de Deus possa desabrochar em nós, possa ser mostrado para nós, a gente vai acabar vivendo muitas vezes o propósito do outro. Jesus veio ao mundo com propósito, Ou não é? Veio ou não veio? Com certeza. Ele veio com... Posso colocar assim 3 tópicos assim, foi servir, amar e nos salvar. A gente pode se espelhar nisso. Com certeza a gente pode se espelhar, principalmente quando a gente está sem norte,
né? Ser como Jesus, né? Ter o coração de Jesus, se espelhar nele, que você não tem erro no seu propósito se você seguir passo a passo. Você vai aguentar muita coisa calado? Vai ter que aguentar muita coisa calado, mas para chegar lá, vai ter que passar. O meu maior propósito hoje é poder construir a minha família, né? Vai ser papai, gente. Você, papai. Descobri recentemente que minha esposa Propósito. está grávida, né? Ô, glória. Já estamos aí de 8 semanas. E prontamente, assim, quando a gente descobriu, a gente guardou um pouquinho o segredo para contar para os familiares primeiro. Depois eu fiz chamada de vídeo com alguns amigos para poder contar, para poder Ô, espalhar a gente, eu tô notícia. ferida, tá? Fiquei sabendo pelos outros. Eu, Ele eu não me liguei, falou. eu mandei pro filho dela, falei, conta para todo mundo aí que eu amo todo mundo da tua casa. Depois você pode ver na mensagem dele lá. Bem feito. E hoje Ah, vocês falaram que ia dar o troco dela, tá bom. chegou. E hoje, minha gente, o meu propósito é ser o melhor pai para o meu filho ou para minha filha. Chegou a minha vez de fazer totalmente diferente daquilo que eu tive, né? Chegou a minha vez de quebrar totalmente esse ciclo. Porque na fala é muito fácil. Da boca para fora é muito fácil falar. Porque esse propósito eu não tive para com o meu pai, né? Que ele não continuou ali comigo, então eu falei, tá, mas vai chegar a minha vez, eu vou fazer diferente. Tá, mas agora chegou. Não tem para onde correr. Não tem como ficar parado. Porque tem uma vida vindo aí, vai estar na minha responsabilidade. Então, o meu propósito hoje é ser melhor todo dia, né? Todo dia ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, um amigo melhor. E tendo isso no meu coração, fica um pouco mais leve. Porque eu sei que eu tenho pessoas que vão me apoiar nisso, que vão me lembrar quem eu sou e quem eu busco ser. Então, é importante você ter na sua vida boas amizades também, que lembrem quem você é, que não deixem você esquecer do seu propósito, do seu destino, daquilo que você sempre fala batendo no coração que você quer. Comecei a dar aula de violão agora, né, para o pessoal, e sempre pergunto no começo de cada aula, né, o que você quer aprender violão para quê? Qual que é o propósito para você aprender o violão? Ah, porque eu quero tocar na igreja, porque eu quero tocar no grupo de jovens lá de vocês. Falei, tá ótimo. Se você tem isso em mente, o aprendizado ele vai ser mais leve. E é para tudo na vida, Bia. Pra tudo. Para tudo. E sem Deus não tem propósito. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos ungir, que o Senhor possa derramar o seu Espírito em nós, né? Para que nós tenhamos propósito, né? Para que nós não percamos o sentido da vida, para que nós não desistamos da vida tão facilmente. Sabe, que as dificuldades ela não nos faça desistir da vida, né? A esquecer que nós viemos neste mundo com uma missão, né? Que Deus tem propósito para mim, para sua casa, para sua família, sabe? E que você possa viver intensamente esse propósito. E nós só vivemos através do Espírito Santo. Então que você possa receber no dia de hoje a graça, a força, o poder, a unção, o avivamento, para que você viva com propósito na sua história. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque o Senhor tem nos feito experimentar coisas grandiosas neste programa. Como temos aprendido, né? Como temos buscado o nosso propósito, o autoconhecimento, a vida nova em Ti, Jesus. Nós somos imensamente gratos por estarmos aqui, Senhor. Porque o Senhor tem nos feito a entrar mais em contato contigo. Obrigada, Senhor, porque esse programa tem nos feito a entrar em comunhão com a Tua palavra, com a Tua graça, com o Teu amor, com os propósitos que o Senhor tem por nós. E nós pedimos, Senhor, por todos que estão agora, neste momento, conectados com Cristo. Que o Senhor possa mesmo abençoá-los,
Muito obrigada, Jesus. Obrigado, Pai. Envia a tua paz, a sua graça e o seu poder. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, Esse é o propósito. viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, Eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E Deus tem um propósito para mim e para você, a felicidade. Então seja feliz no dia de hoje, viu? Deus abençoe você.